Obrigado, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre. Eu cumprimento o senhor, todas as senadoras e senadores, na tarde de hoje aqui no Senado Federal. E, de forma muito especial, eu quero agradecer, cumprimentar e parabenizar, também os atletas que estão presentes aqui, ex-atletas, dirigentes. Temos também o Orlando Silva, que foi o relator, o deputado Orlando Silva, que foi o relator na Câmara dos Deputados do PLC 234. Agradecer o trabalho tanto dele como da Câmara de todos os deputados, assim como a deputada Laura Cardoso, que é presidente da Comissão de Esporte da nossa Câmara Federal. Então, assim, dizer, senhor presidente, que esse momento é histórico e esse resultado é fruto de um trabalho, de um árduo trabalho, de uma expectativa de um setor que muitas vezes é confundido, por governos, até por nós parlamentares. Não é o meu caso, porque, enfim, fui uma atleta, a gente sai do esporte, mas ele não sai da gente. Sei muito bem da importância do esporte na minha vida e na vida de inúmeros atletas e ex-atletas, mas deixando bem claro que o que nós estamos fazendo na tarde e noite desta quarta-feira aqui no Senado Federal é uma justa e necessária, um justo e um necessário reconhecimento a um setor em que a gente está tratando não de gastos, de custos, mas sim de investimento. O esporte, ele é investimento para uma nação, para uma sociedade. Através do esporte, a gente sabe a importância dele. O esporte é a promoção da educação, é a promoção da inclusão e, acima de tudo, da cidadania. Então, tenho muito orgulho hoje de estar no Senado Federal e sei que a minha estada aqui nesta casa, o meu trabalho nessa casa é fruto da minha trajetória como atleta. Então, digamos que nessa noite eu estou, de alguma forma, devolvendo ao esporte tudo que ele fez por mim e pela minha família, pela minha vida. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente luta tanto, Mas eu quero agradecer, Jacques, a você, ao Randolph, também, todos vocês. Vocês não sabem o quanto que a gente está fazendo história para o esporte, um setor que nunca foi valorizado e que dá uma contribuição incrível na questão social. São muitos jovens que a gente salva, não é ser atleta, não é ser o Romário, ser uma Leila, um Caio Bonfim, um Ana Mose, um Emanuel, não é nada disso. É sobre promoção de cidadania, esperança, educação, educar as pessoas. Eu acho que vocês me conhecem nessa casa. E se é um legado que eu trago na minha vida como atleta, é um que eu aprendi no esporte coletivo. Ninguém precisa se amar, mas precisa se respeitar. E no esporte eu aprendi que, por mais que eu tenha diferenças, seja com qualquer colega, esse colega eu tenho que respeitar. E é assim que eu pauto a minha vida aqui dentro dessa casa. Então, é o esporte que eu devo, e eu sei que, da mesma forma que ele transformou a minha vida e a vida de tantos outros, ele continua transformando a vida, sim, de muitos jovens, de muitas crianças, pelos ricões, porque não é esse quadradinho aqui, não, pelos ricões desse país afora. Muito obrigada, esporte. O projeto de lei... Desculpa a emoção, eu sou chorona, e todo mundo sabe que eu já chorei quantas vezes aqui. E não tem problema, não. Vou chorar quantas vezes tiver que ser. Seja pelas mulheres, pelo esporte, por aquilo que eu acredito. E trabalho muito duro aqui dentro dessa casa para defender o que eu acredito. Então, esta é uma pauta, como é para Eduardo Gomes, a cultura, porque eu já vi muitas vezes você se emocionar e se segurar aqui defendendo a cultura. Isso aqui, para mim, também é muito importante. Como a Dorinha é a educação, o esporte também, para mim, é importante. Muitas pautas nos pautam e nos motivam a persistir e a continuar nesse trabalho aqui. E o esporte é uma delas para mim. Pacheco? Vocês sabem. Bom, o projeto de lei número complementar número 234 de 2024 busca estabelecer um novo marco legal nacional para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais destinados ao desporto.
A proposição visa unificar e padronizar as regras para a União, Estados e Distrito Federal e municípios. Ao revogar a atual Lei de Incentivo ao Esporte e definir novos limites, condições e mecanismos de transparência e fiscalização para os patrocínios e doações a projetos desportivos e paradesportivos. A proposição estrutura-se para criar um regime geral, com disposições específicas para cada esfera federativa, conforme os temas a seguir identificados. A norma geral nacional, o projeto se fundamenta na Constituição Federal, nos artigos 146, inciso 3º, e o 163, inciso 9º, para estabelecer como uma norma geral em matéria de legislação tributária, pois vincula todos os entes federativos às suas diretrizes sobre incentivos fiscais ao esporte. Tributos abrangidos. Em âmbito federal, o incentivo aplica-se ao imposto sobre a renda, o imposto de renda, nas esferas estadual, distrital, municipal, ao imposto sobre operações relativas a ICMS e ISS, com a possibilidade de estender o benefício a outros tributos de competência local. Definições. O texto define conceitos essenciais como patrocínio, doação, patrocinador, doador e proponente e estabelece regras claras para evitar o uso indevido dos incentivos como benefício a pessoa ou empresas ligadas ao doador ou patrocinador. Por exemplo, a transferência de recursos para um projeto cujo o proponente seja cônjuge ou sócio do patrocinador é expressamente vedada. Alcance dos projetos beneficiados. Os projetos desportivos e paradesportivos, em cujo favor serão captados e direcionados os recursos oriundos dos incentivos, atenderão a pelo menos um dos seguintes níveis da prática esportiva. Primeiro, a formação esportiva, incluindo o esporte educacional. Segundo, excelência esportiva. Ou terceiro, esporte para toda a vida. Poderão também receber os recursos oriundos dos incentivos, os projetos desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social. Vedação da utilização dos recursos. Vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos para o pagamento de remuneração de atletas profissionais. Avaliação e aprovação dos projetos. Comissão técnica vinculada ao Ministério do Esporte, Incentivo Federal ou à administração pública definida na respectiva legislação tributária, no caso de incentivo estadual, distrital ou municipal. Limites de dedução. Para o imposto de renda, a proposta unifica os limites de dedução. Será de 3% do imposto devido para pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real, e 7% para pessoas físicas. O limite para pessoas jurídicas sobe para 4% se o projeto for de inclusão social. Controle operacional, orçamentário e fiscal sobre os incentivos. A eficácia da aprovação de um projeto fica sujeita a diversos condicionantes. Atribui-se ao Poder Executivo a competência para fixar anualmente o valor máximo global das deduções, bem como os limites por nível de prática esportiva. Regras sobre a concessão, ampliação e a prorrogação de incentivos fiscais ao desporto pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Transparência e divulgação dos incentivos. Determina-se a publicação mensal de todos os recursos, detalhando sua origem e destino nos sítios oficiais. Exige-se também o envio de relatórios detalhados do Poder Executivo ao Legislativo para fiscalização orçamentária. Obriga-se que toda a divulgação dos projetos financiados exija a bandeira nacional, assegurando o reconhecimento do apoio público e a prestação de contas à sociedade e ao Parlamento. Apresentação de prestação de contas dos projetos beneficiados pelos incentivos fiscais. Previsão de normas de caráter sancionatório. Revogação e transição.
A proposição revoga expressamente a Lei nº 11.438 de 2006. É estabelecido um período de transição até 2027. O limite para pessoa jurídica será de 2%. Além disso, as leis estaduais e municipais atuais sobre o tema terão validade até 31 de dezembro de 2032, dando tempo para adaptação ao novo marco legal. A alteração na Lei de Incentivos à Indústria da Reciclagem, o projeto também modifica a Lei nº 14.260 de 2021, que não tem relação direta com o esporte, para ajustar seus próprios limites de dedução fiscal. Na justificação, os autores ressaltam que a Lei de Incentivo ao Esporte é uma política pública de sucesso, responsável por viabilizar milhares de projetos que promovem inclusão social, saúde, educação e desenvolvimento de atletas de alto rendimento em todo o país. Argumentam que a vigência limitada da lei gera insegurança jurídica, esse é um dos principais aspectos, e dificulta o planejamento a longo prazo, tanto para as entidades desportivas como para as empresas patrocinadoras. Tornar a lei permanente é consolidá-la como uma política de Estado com vistas a assegurar a continuidade de seus benefícios e fortalecer o esporte nacional como uma ferramenta de transformação social. O PLP número 234/2024 foi aprovado no plenário da Câmara em 14 de julho de 2025, na forma do substitutivo, e seguiu para análise pelo Senado Federal. Vistas em linhas gerais, as modificações que se pretende obter para aprovação, passa-se de análise apenas do seu conteúdo. A análise: não há vício de competência nem de iniciativa à proposição. Relativamente à iniciativa, o projeto de lei é compatível formalmente com o ordenamento jurídico. Em relação aos demais aspectos formais, foram observadas as normas técnicas legislativas apropriadas. O PLP propõe a revogação da Lei nº 11.438 de 2006, conhecida como a Lei de Incentivo ao Esporte, e busca estabelecer um novo e abrangente marco legal para o fomento de projetos esportivos e paradesportivos no Brasil. Uma das evoluções mais significativas apresentadas pelo PLP é a expansão da abrangência dos incentivos fiscais para todos os níveis federativos, enquanto ali se restringe aos incentivos federais, especificadamente sobre o imposto de renda. O PLP número 234/2024 procura regular a concessão de incentivos fiscais também no âmbito estadual, distrital e municipal, incidindo sobre ICMS e ISS. Já tem, né? Inúmeras leis de incentivos fiscais estaduais, municipais. Então, a gente só está reunindo todas essas leis, né, essas iniciativas num único marco. E sobre outros tributos. Outra alteração fundamental do PLP reside na atualização da terminologia e das categorias de prática esportiva que podem ser beneficiadas pelos incentivos. O artigo 6º do PLP substitui as manifestações de desporto educacional, de participação e de rendimento presentes na LI pelos níveis de prática esportiva, formação esportiva, que inclui esporte educacional, excelência esportiva e esporte para toda a vida. Essa nova classificação harmoniza o PLP com a Lei Geral do Esporte, a Lei número 14.597 de 14 de junho de 2023, que também fui relatora. No que tange aos limites de dedução do imposto de renda para pessoa jurídica, o PLP 234/2024 define o limite geral em 3% do imposto devido, um aumento significativo em relação aos 2% da LI. O limite ampliado para 4% para projetos de inclusão em comunidades vulneráveis é mantido. É importante notar a introdução de uma disposição transitória no artigo 23, que estabelece o limite de dedução de 2% para pessoas jurídicas até o ano calendário de 2027, que deve ser observado conjuntamente com o limite de 1% previsto na Lei 14.260 de 2021.
Essa lei também é alterada pelo artigo 22 do PLP para ajustar os limites de dedução do imposto de renda para pessoa física e jurídica, em conjunto com a Lei nº 11.438, de 2006. As disposições transitórias para as leis subnacionais também são um ponto relevante. Com efeito, o artigo 24 do PLP permite que as leis estaduais, distritais e municipais atuais de incentivo ao desporto baseadas em ICMS e ISS permaneçam em vigor até que novos dispositivos sejam editados em conformidade com o PLP. É estabelecido, contudo, o termo final de eficácia em 31 de dezembro de 2032 para as leis anteriores à nova norma, em que se converterá em proposição. A partir de 1º de janeiro de 2033, as leis dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que prevêem a concessão de incentivos ao desporto com base no ICMS e no ISS deixarão de ter eficácia. Diversos aspectos ali foram mantidos no PLP, número 234/2024, entre os quais a possibilidade de dedução do imposto de renda por pessoas físicas, com limite de 7% do imposto devido na declaração de ajuste anual. As definições de patrocínio, doação, patrocinador, doador e proponente foram preservadas, assim como o detalhamento do que constitui a vinculação entre as partes, um mecanismo essencial para prevenir conflitos de interesse. As principais vedações também foram mantidas. A proibição de que os projetos beneficiem, direta ou indiretamente, pessoas físicas ou jurídicas vinculadas ao doador ou ao patrocinador, e a vedação expressa da utilização dos recursos para o pagamento de remuneração de atletas profissionais em qualquer modalidade desportiva. No tocante ao controle e transparência, o PLP replica os mecanismos já existentes. A aprovação e fiscalização de projetos continuam sendo atribuições do Ministério do Esporte para incentivos federais, com a fiscalização específica pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. A exigência de disponibilização de todos os recursos na rede mundial de computadores, com informações sobre origem e destinação, e a obrigatoriedade de envio de relatórios detalhados aos órgãos legislativos são mantidas e aprimoradas para abranger todos os níveis federativos. A necessidade de depositar e movimentar os recursos em conta bancária específica em instituições financeiras públicas também é reiterada, assim como a menção da bandeira nacional na divulgação de atividades e bens resultantes de projetos financiados. Por fim, as infrações como recebimento indevido de vantagens, fraude, desvios de finalidade e as sanções como pagamento do imposto não recolhido, multas e responsabilidade solidária do proponente são mantidas de forma coerente, assegurando a responsabilização em caso de descumprimento das normas. O PLP número 234/2024 está em plena consonância com os princípios constitucionais e as diretrizes da Lei Geral do Esporte, refletindo o dever do Estado de fomentar práticas desportivas como direito de cada cidadão, conforme o artigo 217 da Constituição Federal. Ao permitir a ampliação dos incentivos fiscais para os âmbitos estadual e municipal, o projeto atende diretamente ao princípio da descentralização e da democratização do esporte, constantes no artigo 2º da Lei Geral do Esporte. A ênfase na formação esportiva e no esporte educacional com a destinação prioritária de recursos. Alinha-se ao inciso 2º do artigo 217 do texto constitucional e ao princípio da educação da Lei Geral do Esporte. A promoção da inclusão social, especialmente para as pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social, bem como a garantia de oportunidades iguais para mulheres, conforme o artigo 3º da Lei Geral do Esporte, encontra respaldo direto do princípio da inclusão.
A manutenção de rigorosos mecanismos de transparência e controle na gestão dos recursos está em conformidade com o parágrafo único do artigo 2º da Lei Geral do Esporte, que exige transparência financeira e administrativa, moralidade na gestão e, principalmente, responsabilidade social dos dirigentes. Desse modo, o PLP não apenas moderniza o arcabouço legal, mas fortalece o compromisso estatal com o direito fundamental ao esporte e aos princípios que regem a sua promoção. Finalmente, a mudança mais estrutural, que é o projeto se tornar uma lei complementar. O PLP estabelece, pela primeira vez, um padrão nacional, determinando que todos os entes federativos sigam suas diretrizes. Entendemos que as modificações propostas pela Câmara dos Deputados, elas são positivas. No aspecto social, o projeto tem o potencial de fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social, ao destinar um limite de dedução maior de 4% para pessoas jurídicas, para projetos em comunidades vulneráveis. Artigo 9º, parágrafo 4º. E vedar o uso de recursos para pagar salários de atletas profissionais, que consta no artigo 6º, parágrafo 2º do PLP. O PLP prioriza o esporte de base e a formação de atletas. A uniformização de regras para facilitar o acesso de proponentes de todo o país aos recursos advindos do novo marco legal. A unificação e a fixação de tetos de dedução, artigo 9º, criam maior previsibilidade para a renúncia fiscal da União. Ao revogar a lei anterior e estabelecer um novo regime, o governo consegue ter um controle mais centralizado sobre o impacto orçamentário dos incentivos. A medida pode, inicialmente, gerar incertezas para projetos que dependiam dos limites da lei antiga, mas, a longo prazo, tende a estabilizar o fluxo de recursos. A transição até 2033 para os estados e municípios é uma salvaguarda para evitar um colapso abrupto no financiamento dos projetos locais. Além dos argumentos expostos, é importante ainda acrescentar reflexões adicionais que corroboram o mérito e a urgência da aprovação da matéria, considerando o impacto econômico e social do esporte. A cadeia produtiva do esporte tem movimentado cada vez mais recursos no Brasil. Foram geradas, direta ou indiretamente, mais de 1.200.000 empregos formais, com salários e remunerações que alimentam diversos outros setores da economia. Assim, cada real investido no esporte retorna em múltiplos ganhos, dinamizando áreas como o turismo, a construção civil, o comércio, a saúde e mídia, sendo uma fonte fundamental de todo o ciclo de prosperidade que se inicia a partir da Lei de Incentivo ao Esporte. Sobre o prisma do mercado de trabalho, a manutenção e ampliação dos incentivos fiscais previstos no PLP 234 de 2024 garantirão o fôlego necessário para que os clubes, federações, organizações do terceiro setor e demais entes envolvidos continuem a contratar profissionais e manter uma cadeia complexa que vai desde técnicos e professores de base até fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de segurança, marketing e logística. Destaca-se também que grande parte do desenvolvimento esportivo brasileiro ocorre por meio de programas sociais que atuam nas comunidades de maior vulnerabilidade, utilizando recursos viabilizados pela Lei de Incentivo ao Esporte. Esses projetos representam um alicerce para a formação de atletas e a descoberta de talentos, além de funcionarem como espaços de acolhimento e proteção social para crianças e adolescentes, oferecendo alternativas ao abandono escolar e à violência.
Sem essa base sólida, toda a cadeia superior do esporte, inclusive o alto rendimento, que tanto orgulha o país em arenas internacionais, ficaria comprometida. Investir no esporte de base significa garantir a longevidade e a sustentabilidade dos resultados esportivos futuros, ao mesmo tempo em que contribui para reduzir desigualdades sociais, melhorar indicadores de saúde e fortalecer valores como disciplina e cooperação. Além disso, a previsibilidade proporcionada pela unificação e pela padronização dos incentivos fiscais propostas pelo PLP 234/2024 cria um ambiente favorável para que empresas patrocinadoras possam planejar aportes de longo prazo. Isso é essencial para consolidar o esporte brasileiro como um setor econômico robusto, capaz de atrair ainda mais investimentos nacionais e internacionais, aumentar o consumo interno e impulsionar o turismo esportivo, outro segmento relevante que movimenta serviços de transporte, hospedagem e alimentação. Portanto, senhoras e senadores, o projeto não apenas moderniza o marco regulatório, mas é um instrumento estratégico para consolidar o esporte como política de Estado, com benefícios que extrapolam os campos e quadras, gerando riqueza, gerando empregos e promovendo a inclusão e, principalmente, cidadania. Faz-se necessário, todavia, a apresentação de 3 emendas de redação com a finalidade de promover o aperfeiçoamento redacional ao longo do texto normativo e também para explicitar o regramento orçamentário de cumprimento obrigatório para evitar qualquer insegurança jurídica. A primeira emenda tem por objetivo alinhar o texto do projeto à terminologia consolidada na Lei Geral do Esporte, promovendo a alteração da expressão desporto para esporte, em todos os dispositivos em que ocorrer. A segunda emenda acresce ao final do caput do artigo 12 a expressão observada as metas fiscais e o disposto na lei orçamentária anual. Isso dá essa segurança, jurídica. Explicitando o atendimento ao que determina a lei, nós estamos aqui até com a nossa ministra do Planejamento, o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. No mesmo sentido, o artigo 23, acrescentando o parágrafo único, dispondo que, para fins de cumprimento da legislação orçamentária e fiscal, o Poder Executivo Federal incluirá a renúncia de receita de que trata os artigos 9º e 22 dessa lei complementar na estimativa da receita da Lei Orçamentária Anual, a partir do exercício subsequente ao caput, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar 101 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, perdão, gente. O voto. Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei complementar número 234/2024 e no mérito por sua aprovação com as seguintes emendas de redação que, enfim, eu já esclareci para todos vocês aqui. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez agradecer a sua sensibilidade, também do presidente Hugo Mota. Acho que é importante reforçar aqui a sensibilidade e o apoio dos 2 presidentes da Casa, aos líderes, na pessoa do senador Randolfo, senador Jacques e o senador Carlos Portinho, que também é um grande defensor do esporte, e a todos os colegas aqui. Peço o apoio na aprovação desse PLP 234. Deputada Laura Cardoso também está aqui presente, deputado Orlando Silva. Enfim, em nome do esporte brasileiro, peço aos colegas o apoio para que possamos aprovar hoje esse importante projeto para o esporte brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Foi uma maratona chegar até aqui. O parecer é favorável ao projeto, com as emendas de número 1 a 3 de redação apresentada pela relatora,
Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Pela lista de oradores inscritos para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Romário. Boa noite, senhor presidente. Está me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores senadores. Hoje é um dia histórico para o esporte brasileiro. Podemos dizer que a conquista de hoje equivale a muito mais do que medalhas olímpicas e troféus do campeão do mundo, que certamente virão a segurança de termos recursos garantidos para o apoio do esporte nacional. Depois de quase 20 anos e muita luta, finalmente a Lei de Incentivo do Esporte Brasileiro se torna permanente, sólida em nosso ordenamento jurídico. Tive a honra de ser o relator da última prorrogação aqui no Senado em 2022. Desde lá, já discutimos a necessidade de torná-la perene. Foram raras as semanas em que não recebi em meu gabinete atletas e representantes de confederações e comitês esportivos para encaminhar esse processo, que hoje, graças a Papai do Céu, chega ao fim. Agora, cada criança que frequenta centros de formação esportiva, cada pessoa que pratica alguma modalidade como qualidade de vida e cada atleta que depende desses recursos podem treinar e melhorar seu desempenho e inclusive, podem respirar aliviados. É importante salientar, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, que para real do recurso público, cada R$1 do recurso público aplicado no esporte, segundo o relatório do Instituto Sou do Esporte, há um retorno de quase R$13 para a nossa economia. Isso sem falar nos ganhos inestimáveis em inclusão, saúde, educação e cidadania. Como ex-atleta, posso dar o meu testemunho pessoal de que como o esporte transforma vidas, dá futuro e gera esperança para tantas crianças do nosso país. É a tábua da salvação e proteção dos nossos jovens contra as drogas e crimes organizados. Representa, sobretudo, uma perspectiva de cidadania para tanta gente sofrida que sonha por uma vida e um país melhor. Quero aqui parabenizar todos os parlamentares que se juntaram e se dedicaram a essa causa, deputados e senadores. Quero também felicitar e registrar a presença hoje de tantos atletas e dirigentes, como todos somos felizes com mais essa grande conquista do esporte brasileiro, talvez a maior delas. Um agradecimento especial à nossa brilhante, maravilhosa e minha amiga senadora Leila por esse grande relatório. Aproveitar, apesar de que a senadora Leila também já nomeou os que estão presentes, estão aí os atletas Ana Moser, Ana Mesquita, Rui Campos, Estevão Lopes, Emanuel Rego, Flamir Mota, Rafael Lani, Caio Bonfim, e dizer que fico muito feliz e honrado em estar participando desse momento mais do que histórico para a nossa sociedade. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre, obrigado, presidente da Câmara Mota, e a todos que participaram direto e indiretamente dessa conquista que eu tenho certeza que é o marco para a história do esporte do nosso Brasil. Boa noite a todos e era isso. Obrigada. Próximo senador inscrito para discutir a matéria, senador líder Carlos Portinho. Muito obrigado, senhor presidente. Como disse o senador Romário, nosso ídolo, hoje é um dia especial, um dia histórico para o esporte brasileiro. O esporte está muito bem representado no Congresso e o esporte não pode perder essa força aqui, porque a gente tem atletas que têm uma vivência no esporte. Eu sou um advogado esportivo, mas a gente tem o Romário, a gente tem a Leila, a gente tem na Câmara dos Deputados o deputado Luiz Lima, que foi um guerreiro brigando para a aprovação desse projeto de incentivo da lei perene, definitiva, de incentivo ao esporte na Câmara, que chega até aqui. E que aqui é consolidado o compromisso, e compromisso a gente tem que enaltecer, que fez o líder do governo, o senador Jacques Wagner, porque ele se comprometeu que quando chegasse aqui esse projeto, ele daria o apoio, e deu, assim como o presidente Davi Alcolumbre, que pautou imediatamente esse projeto. O Senado, ele dá uma resposta importante para um projeto
que transforma realmente a vida das pessoas. A lei de incentivo ao esporte, ela é fundamental. O esporte hoje responde, dentro da nossa economia, por um PIB superior ao da cultura, que tem a sua lei própria. Não só a Rouanet, tem Aldir Blanc, tem tantas outras que drenam recursos para a cultura. E para o esporte, a gente precisa da lei de incentivo ao esporte com igual propósito. Quero registrar a participação hoje, tanto na audiência pública, na Comissão do Esporte, de diversos atletas de todo o setor, unido, senador Randolph, pela derrubada de vetos da Lei Geral do Esporte. Um desses vetos era justamente a lei de incentivo. E a gente, o Congresso, se antecipa, honrando os compromissos que foram feitos aqui pelo líder Jacques Wagner, pelo presidente Davi, em votar hoje, e nós aprovaremos essa lei que é fundamental para o esporte brasileiro. Viva o esporte brasileiro! Porque, além dos atletas, nós temos aqui, no Senado Federal, representantes legítimos que estão aqui defendendo o bem do esporte, da formação dos atletas, do esporte de alto rendimento e, como colocou no texto da Lei Geral do Esporte a senadora Leila, o esporte para toda a vida. Viva o esporte! Consulta ao plenário se há algum senador ainda que deseja discutir a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer apresentado em plenário. Uma informação importante. Esta matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra no painel para o início da deliberação. A votação está aberta e eu consulto as lideranças partidárias se desejam orientar pelas suas bancadas. Como vota o Partido Liberal, líder Isalci Lucas. PL vota favorável, presidente. Informo ao plenário que, por tratarmos de um PLP, é obrigatório termos 41 votos favoráveis, sim. Como vota o PSD, senador Lucas Barreto? PSD orienta sim, senhor presidente. PSD orienta o voto sim. Como vota o MDB, senador Fernando Faria? Senador Fernando Faria, como vota o MDB? O MDB vota sim. O MDB orienta o voto sim. Como vota o Partido dos Trabalhadores, senadora Tereza Leitão? O PT orienta voto sim, presidente. Como vota o Progressistas? Como vota o União Brasil, senadora professora Dorinha Seabra? União Brasil vota sim, senhor presidente. Presidente, quando o PL disse sim, eu não recebi as palmas. Acho que... Pelo Podemos, presidente. E pagaram as palmas com juro. Foi mais forte que os outros. Parabéns, Isalci, pela estratégia. Como vota o PSB? Como vota o Republicanos, presidente Mourão? Republicanos, vota sim. Como vota o Podemos, líder Carlos Viana? O Podemos encaminha o voto sim, senhor presidente. Ó, minhas palmas foram boas também, tá vendo? Como vota o PDT? Como vota o PSDB, líder Stevenson Valentim? Vota sim, senhor presidente. Como vota o novo líder Eduardo Girão? Senhor presidente, pelo esporte brasileiro, pela vida saudável, pela união, porque o esporte foi feito para unir, foi feito para entreter e para levar uma vida cada vez mais integrada, o novo vota sim. Girão,
Como vota a maioria? Líder Eduardo Gomes, Vossa Excelência deseja encaminhar? Ah, não, perdão. Como vota a minoria? Líder Eduardo Gomes. Minoria vota sim, senhor presidente, pelo esporte brasileiro. Presidente, só para orientar pelo PDT, claro. Voto sim. Sim. Como vota o governo líder Jacques Wagner? Governo, presidente, parabenizando o trabalho feito pelos relatores na Câmara e aqui pela querida senadora Leila Barros, Leila do vôlei. O governo encaminha e pede voto sim. Parabéns. Como vota a oposição? Presidente, a oposição vota sim. O Isalzi agora foi desleal, porque ele recebeu 2 palmas. Pelo PL, mas a Dorinha vai ser a mesma coisa também agora. Como vota a bancada feminina, senadora Dorinha? Bancada feminina vota sim, senhor presidente. Nós temos alguns senadores que estão participando da sessão pelo modo semipresencial e ainda não votaram. Eu vou chamar os nomes e eu gostaria de solicitar às assessorias dos partidos que pudessem informar os seus senadores. Senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro, senadora Ivete da Silveira, senador Espiridião Amin, senador Otto Alencar, senador Wilder Moraes, senador Sérgio Petecão, senador Isalci Lucas, senador Cleitinho, senador Efraim Filho, senador Jader Barbalho, senador Zequinha Marinho, senadora Tereza Cristina, senador Sérgio Moro, senador Laércio Oliveira, senador Espiridião Amin, senador Espiridião Amin, Vossa Excelência pode votar? Deixa eu aproveitar que nós estamos com um quórum de 63 senadores votando, 64. Eu queria pedir atenção de todos os senadores e senadoras que estão participando desta votação. Nós teremos ainda, no dia de hoje, a votação de uma medida provisória e a votação de uma proposta de emenda constitucional. E eu queria pedir atenção dos senadores que estão votando no projeto de lei complementar 234, que pudessem permanecer ainda acompanhando a sessão, os que estão presentes e os que estão no modo semipresencial, porque nós teremos votações importantes, inclusive uma proposta de emenda constitucional que será necessário pelo menos 49 votos favoráveis ao texto. Então era bom todos os senadores e senadoras que estão agora, 67 que já votaram, que acompanhem o desenrolar da sessão, porque nós vamos em algum momento solicitar a votação nominal de Vossas Excelências. Presidente, Concedo a palavra ao líder Eduardo Girão. Presidente, eu estava vendo aqui a pauta que foi divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa desde a última sexta-feira, como o senhor tem feito, sempre com muito rigor, divulga a pauta na sexta do que vai ser votado. Eu não encontrei essa PEC 66 aqui. E eu acho, senhor presidente, temerário que se inclua extra pauta uma proposta de emenda à Constituição com o plenário, a grande maioria dos senadores fora.
ou seja, excluindo o debate necessário ao processo democrático. Então, o que eu gostaria de fazer um apelo para o senhor, já que não está na pauta, e conversando aqui com alguns senadores, senhor presidente Davi, PEC nós nunca votamos de forma remota, só teve um caso, que foi quando o senhor era presidente na época da Covid, e nós tivemos aquela emergência, né? Então, assim, votar PEC de forma remota no último dia do recesso, no apagar das luzes, uma matéria que vai ter um impacto que muda tudo o que foi feito pelo Senado Federal há 2 anos. O senador Carlos Portinho foi o relator, trabalhou bastante e agora vem algo da Câmara ontem à noite, totalmente diferente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui porque não tem nem como ler. Não dá para ler as coisas de última hora aqui e botar digital. Então, eu faço um pedido para o senhor, que o senhor está com a intenção de colocar essa PEC 66 fora da pauta, extra pauta, que o senhor possa colocar no primeiro dia que a gente voltar, depois do recesso, coloca na primeira semana. Estaremos aqui, estudada a matéria, para a gente não ser atropelado, né? Então, eu faço esse pedido à Vossa Excelência, se é que o senhor vai manter, aliás, vai manter não, vai incluir uma PEC que não estava na pauta. Isso é muito sério, porque é uma proposta de emenda à Constituição, senhor presidente. Senador líder Eduardo Girão, é até importante o questionamento levantado por Vossa Excelência e que eu reconheço também importante para a reflexão dos nossos colegas senadores e senadoras. E na condição de presidente do Senado, eu queria fazer uma ponderação. A proposta de emenda constitucional não foi incluída na sexta-feira, como de praxe, por conta de que essa proposta de emenda constitucional foi deliberada no dia de ontem, na Câmara dos Deputados, e foi encaminhada para cá, por se tratar de um tema importantíssimo para o municipalismo brasileiro e, por que não dizer, para os estados brasileiros, que é a possibilidade dos municípios terem fôlego orçamentário e financeiro adequado para enfrentar as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista também da arrecadação. Não quero entrar no mérito, porque nós teremos a oportunidade de discutir o mérito da proposta de emenda constitucional. Mas esta presidência vai decidir a inclusão da proposta de emenda constitucional no momento adequado, também, líder Eduardo Girão, com base em um requerimento assinado por 71 senadores ou representados pelos seus líderes partidários com o número de 71 senadores. E eu vou submeter esse requerimento de calendário especial à deliberação do plenário. Esta presidência não vai incluir uma matéria tão importante sem seguir o regimento e tendo o amparo do regimento das lideranças que protocolaram o requerimento, que eu vou ler no momento adequado, para que nós pudéssemos incluir extra pauta. Então, a presidência não vai incluir de ofício ou como uma maneira unilateral. Eu vou submeter o requerimento apresentado de calendário especial para deliberação no dia de hoje. Já que Vossa Excelência está certo, ela não estava pautada como de praxe por esta presidência. Eu reconheço a manifestação de Vossa Excelência, peço para Vossa Excelência a compreensão que esta presidência colocará em deliberação o requerimento apresentado pelos líderes e nós vamos acompanhar a votação dos senadores e das senadoras se desejarão incluir ou não na reunião de hoje a votação da PEC. Se o requerimento de calendário especial de inclusão extra-pauta da proposta de emenda constitucional 66 for rejeitado, obviamente que esta presidência não colocará para submeter ao plenário do Senado, porque o requerimento foi rejeitado. Se o requerimento de inclusão de calendário especial e de inclusão de extra-pauta for aprovado, eu vou me submeter ao regimento do Senado Federal. Então, eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência, mas eu reconheço que a ponderação de Vossa Excelência é pertinente, porque coloca à luz a um assunto muito importante.
um assunto relacionado à condição dos municípios brasileiros de quitarem suas dívidas com precatórios e os estados da mesma maneira. E também a inclusão das questões previdenciárias, que foi um avanço gigantesco proposto pela Câmara dos Deputados e que eu reconheço que é o que está asfixiando a condição dos municípios e dos estados brasileiros de cumprirem com as suas obrigações. Não, tranquilo, presidente. Só para fazer um pequeno contraponto, não estamos entrando no mérito ainda, mas apenas para dizer que saiu daqui como município. Agora essa PEC, que não tem outro nome para se dar, é a PEC do calote, ela vem com um monte de jabuticaba, como gosta de dizer o presidente Lula, né? Vem com jabutis, que vai dar um cheque em branco. Por isso que eu acho que tem que ter cautela. Um cheque em branco para o governo federal gastar fora do arcabouço fiscal no ano eleitoral. É só essa ponderação. Os municípios, ok. Se for para votar o texto do senador Carlos Potinho, que nós votamos há 2 anos aqui e aprovamos, eu voto sim para os municípios. Mas aqui a história é outra, completamente diferente, e os senadores precisam saber exatamente, até para ler. Ninguém tem condição de ler exatamente o que a gente está recebendo aqui aos 47 minutos do segundo tempo. A lista de inscrição, eu queria consultar o senador Espiridião Amin e o senador Oriovisto, que solicitaram pela ordem, se é relacionado à matéria que nós estamos deliberando ou é relacionado à inclusão a partir de um requerimento de quebra de calendário sobre a PEC 66. Senador Espiridião Amin, pela ordem de Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Espiridião Amin. Bom, se o me liberou, eu vou falar. Primeiro, presidente, a sessão está em andamento e eu quero, em primeiro lugar, dizer que voto com muita satisfação a favor do projeto de lei 234, muito bem relatado pela senadora Leila. Segundo, eu desejo, pela ordem, tratar de um outro assunto, mas aí sobrevém a questão da PEC 667. Eu estou recebendo aqui a informação, e peço que confira, que houve a decisão do ministro Alexandre Moraes validando o decreto do IOF. Não sei se Vossa Excelência tem essa confirmação. O ministro Alexandre Moraes validou o decreto do presidente da República sobre o IOF. O senhor lembra? Eu me lembro, Vossa Excelência, praticamente logo depois de a Câmara ter votado, submeteu ao plenário do Senado e nós votamos. Nós votamos a favor do decreto legislativo que se insurgia contra a transformação de um imposto que é regulatório num tributo arrecadatório. E agora estou sendo... A mídia está informando que o decreto foi validado pelo ministro Alexandre Moraes. Isso eu acho que merece uma avaliação da mesa do Senado, para que uma vez que o projeto foi submetido aqui à votação em regime de urgência. Eu lembro bem que o senador Jacques Wagner tentou entrar com um requerimento e não conseguiu. E nós votamos e deliberamos. Agora, uma decisão monocrática considera que o decreto presidencial estava de acordo com a Constituição. Não obstante, todos saibamos que o decreto contém essa mudança de conceito de imposto regulatório para imposto arrecadatório, e agora nós vamos votar uma PEC sobre precatórios sem passar pela Comissão de Justiça. Eu acho que é um excesso de precipitação de nossa parte. Eu sou a favor da PEC
que trata dos precatórios, mas não sei o texto dela, eu me sinto impedido de votar. Sorte que eu coloco esse problema, devolvo o problema da votação e já manifestei a nossa líder, nossa querida líder Tereza Cristina, que eu tenho dúvida, votar uma PEC sem passar pela Comissão de Justiça. Sem pandemia, a última vez que isso aconteceu foi o orçamento de guerra, como se dizia, o orçamento. Vamos tratar o orçamento da pandemia em um momento, obviamente, excepcional. Então, antes de tratar da questão de ordem que me moveu, pela ordem que me moveu, eu faço essa reflexão e devolvo a palavra agradecendo a Vossa Excelência e me inscrevendo para, pela ordem, falar de um outro assunto quando for possível. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Espiridião Amir. Senador, pela ordem, senador Oriovisto Guimarães. Pela ordem também, presidente, oportunamente. Para discutir, presidente, essa questão da 66, por favor, pela ordem. Vai ter um momento oportuno de discutir a PEC 66. Nós estamos votando ali. Só para posicionar rapidamente, a OAB de Minas Gerais, juntamente com a OAB de outros estados, tem um relatório em vários pontos questionáveis da PEC 66, que eles estão pedindo que nós possamos ouvir mais, inclusive os advogados, para essa votação. Trago o pedido do presidente da OAB de Minas Gerais, Gustavo Chalfun, me enviou um relatório muito extenso, profundo sobre esse assunto, com a preocupação dos advogados da OAB em relação ao texto como está, e eles propõem colaborar com o Senado em melhorar o texto e buscar alguns pontos que sejam de maior convergência, inclusive para as partes todas envolvidas, presidente. É um posicionamento oficial da OAB que eu acredito o parlamento poderia ouvir. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu estou com a palavra. Com a palavra o senador Oriovisto Guimarães, pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Está me ouvindo, senhor presidente? Perfeitamente. Muito bem. Senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento em que o Supremo acaba de decidir contrário ao parlamento brasileiro, dando razão ao governo federal no que diz respeito a usar o IOF não como um imposto regulatório, mas sim como imposto arrecadatório. Há apenas um ganho parcial, onde ele reconhece que no risco sacado o governo extrapolou. Mas eu queria chamar a atenção, senhor presidente, dessa coisa horrível que são as decisões monocráticas. Senhor presidente, nós já aprovamos aqui nesse Senado uma PEC de minha autoria, a PEC 8, em que ficou muito claro que nós queremos que o Supremo decida como órgão colegiado. O que aconteceu no dia de hoje? Um homem sozinho, ministro Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, disse à nação brasileira: eu sozinho posso mais que 513 deputados, que 81 senadores e do que a presidência da República. A minha palavra é o fim da polêmica. Eu decido tudo. Nós temos 11 Supremos Tribunais Federais. Não é possível que nós vamos continuar aguentando isso eternamente, essas decisões monocráticas. Será que essa decisão teria sido a mesma se fosse decidido esse assunto no plenário do Supremo? Sinceramente, eu acredito que não, que nós teríamos ganho a causa. Não é possível que a Câmara dos Deputados continue engavetando a PEC que pede o fim das decisões monocráticas, sem tirar nenhum poder do Supremo, pelo contrário, dando poder ao Supremo, deixando o Supremo numa situação melhor do que essa situação de ter que decidir por um homem só. Eu quero lastimar profundamente o quanto o Congresso se apequena hoje e o quanto a República se apequena hoje, porque um homem sozinho pode mais que todo mundo. Senhor presidente, dito isso, eu queria dizer que essa PEC, por mais importante que seja, por mais que beneficie municípios,
por mais que seja importante, tem dois problemas seríssimos com ela. Primeiro, que nós insistimos que a lei pode revogar a lógica. Quando se trata de déficit primário, quando se trata de déficit nominal, é uma conta de menos. É quanto arrecada menos quanto que gasta. O resultado pode ser negativo ou positivo. Não adianta fazer lei dizendo tal gasto conta, tal gasto não conta. Todo gasto necessariamente conta. E o mercado leva em conta essa lógica óbvia, que é receita menos despesa. Agora, quanto ao modo, senhor presidente, eu tinha grandes esperanças que com a sua volta à presidência desse Senado, nós não teríamos mais essa situação esdrúxula de termos que ser carimbadores daquilo que a Câmara decide. Votar um assunto dessa importância, sem passar pela CCJ, votar um assunto dessa importância, sem ler sequer a PEC, sem poder saber dos detalhes que foram incluídos lá na Câmara, realmente, senhor presidente, é renunciar à pouca importância que ainda temos nesse país. É isso, senhor presidente. Eu lhe faço um apelo que não coloque em votação sequer o requerimento de urgência para esse assunto. Não faz sentido. Muito obrigado. Senador Everton, Vossa Excelência deseja... senador Randolfo Rodrigues, pela ordem. Presidente, é breve, é porque nós estaremos daqui a pouco votando o projeto de lei complementar 234, que é a grande conquista da história do esporte brasileiro do último período. E o plenário do Senado, as tribunas do Senado, presidente, está repleto de lideranças da história e do orgulho do esporte brasileiro de ontem e de hoje, eu diria de sempre. Então, queria fazer o registro da presença, primeiro, na tribuna de honra do Senado, de uma das heroínas do vôlei brasileiro, a nossa querida Ana Moser, que também foi nossa ministra do esporte do governo do presidente Lula. Eu queria fazer a presença também em plenário do nosso querido Orlando Silva, que levou essa matéria lá na Câmara dos Deputados, também foi ministro do esporte do governo brasileiro. O registro também de Rui Campos, de Estevão Lopes, Rafael Lani, Caio Bonfim, esse cidadão que tem muitas virtudes, herói do vôlei brasileiro, do vôlei de praia brasileiro, Emanuel Rego, e entre outras várias virtudes, tem também a virtude de ser o companheiro, o marido da companheira Leila do vôlei, que também junto é outro orgulho também do vôlei nacional. E junto com isso, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Registro também do senhor Ricardo Vidal, do senhor Davi, da Confederação Brasileira de Vela, do senhor Vlamir, presidente da Confederação de Atletismo, da minha querida vice-líder Laura Carneiro, também dedicada à causa do esporte. Enfim, presidente, eu queria fazer somente esse registro desses heróis do esporte nacional que estão presentes aqui desde o dia de hoje, desde o dia de ontem, melhor dizendo, para abrilhantar e para coroar esse momento histórico para o esporte brasileiro. Presidente, pela ordem, só para sequenciar aqui as homenagens feitas pelos... Eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência já. Pronto. Pela ordem, o senador líder Everton. Senhor presidente, eu tenho aqui pela ordem, mas eu gostaria de me somar aqui à fala do senador líder Randolfo, o reconhecimento aqui a todos que já foram feito aqui o registro de forma presencial, mas também todos que estão nos assistindo, que são sabedores e conhecedores do que da importância que nós temos que ter para o esporte brasileiro. Eu falava agora há pouco ali dentro, quando eu olhei de forma muito firme a senadora Leila defendendo esse projeto, e antes de entrar lá na sala do presidente, o meu amigo, sempre presidente e deputado ministro Orlando, eu conversava com eles, deputada Laura, e falava e lembrava que se tem duas pautas que você não pode, de maneira alguma, andar desassociada da educação,
é a cultura e o esporte. O esporte e a cultura. Se nós compreendermos isso, isso vai fluir para daqui a pouquinho a gente começar a perceber que quanto mais se investiu no esporte, mais se investiu na cultura, menos problemas nós vamos ter nos presídios, com a violência urbana e aí com tudo que nós temos aí instalado. Claro que é um processo de construção, então eu quero parabenizar e dar aqui as minhas homenagens, senador Randolph, à nossa senadora Leila, que conduziu de forma muito forte aqui dentro, junto ao líder Jacques Wagner, junto ao líder Randolph e todos aqui dessa casa que compreenderam a importância. O senador Randolph pediu para também incluir aqui nos registros o nosso Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que está aqui presente, Rosiane Estrela e todos os dirigentes. Mais uma vez, viva o esporte brasileiro e parabéns. Aqui nós vamos fazer também toda uma força-tarefa hoje para votar a PEC 66, para atender os nossos prefeitos, os nossos dirigentes municipais que estão lá embaixo, quase fechando a porta e precisam do apoio do Congresso Nacional e do governo. Essa PEC é importantíssima, presidente Renan, para que se possa dar aí esse fôlego e dar condição para que o nosso gestor possa tocar a sua municipalidade. E, por último, eu quero pedir, presidente, por conta do prazo, que o senhor inclua logo no final o requerimento aqui da sessão, o requerimento extra-pauta do 562/2025. Ele atingiu as assinaturas necessárias, ele é do senador Eduardo Gomes, e ele requer uma sessão especial agora no dia 10 de setembro para comemorar os 20 anos de fundação do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura. Ele tem como missão central promover a integração das escolas de magistratura, viabilizando a troca de experiências, compartilhamento de boas práticas, debates relevantes do aperfeiçoamento da magistratura estadual. Então, isso é um pedido do Colégio de Magistraturas do Brasil. Já temos aqui esse requerimento, vamos fazer essa sessão especial e gostaria de pedir a Vossa Excelência que apreciasse também esse requerimento. Era isso, presidente. Pela ordem, senador Eduardo Girão. Pela ordem. Presidente, rapidamente. Seguida, senadora líder Tereza Cristina. Apenas para saudar também a presença do Emanuel, Deus conosco aqui, né? Quero saudar a presença dele aqui nessa aprovação importante que nós vamos fazer, acredito que por unanimidade, para o esporte brasileiro, mas também queria registrar a presença de 2 deputados, amigos, irmãos, que dedicam bastante à causa do esporte e outras, que é o Luiz Lima, que ele tem o mesmo nome, Luiz Eduardo, né? Mesmo nome meu, né? Seja bem-vindo, e o Maurício Souza, né? O Maurício do vôlei, que a gente fica muito feliz, deputado que tem feito um grande trabalho, sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Pela ordem, senadora Tereza Cristina, em seguida, Tereza Leitão. Presidente, somente para colocar o voto sim do PP, eu não estava aqui, então colocar também, por favor, o voto sim, cumprimentando aqui a senadora Leila e falando da satisfação de ver, finalmente, esse projeto aprovado. Parabéns pela resiliência, persistência por uma coisa tão boa para o esporte brasileiro. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão. Obrigada, presidente. Meu assunto é outro, mas, sem sombra de dúvidas, o rol de apartes que ocorreu agora tem muita relevância, tanto a questão do projeto do esporte, da Lei Geral do Esporte. Eu, como educadora, tenho que aplaudir, porque o esporte de base, ele leva muito nossos jovens e adolescentes, né, senadora Leila, a ter as jornadas, a chamada segundo turno, que nós também sabemos da sua importância, e, ao mesmo tempo, a PEC, que eu espero que seja votada hoje, a PEC 66, para alívio e para satisfação de todos os prefeitos que estão acompanhando. Mas, nessa última sessão do Senado, e com esse plenário tão florido, com tantos visitantes, eu não queria deixar passar para fazer um registro, que é o outro lado da ponte, o outro lado da ponta do que nós estamos debatendo aqui, que diz respeito ao programa Bolsa Família, o maior programa de inclusão jamais visto
aqui no Brasil. Eu quero compartilhar com todos vocês os resultados de um estudo da The Lancet, reconhecido como um dos principais veículos de divulgação científica em saúde pública, que revelou que o programa Bolsa Família evitou, entre 2004 e 2019, mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações hospitalares, com efeitos especialmente significativos entre crianças menores de 5 anos, da primeira infância, portanto, e idosos com mais de 70. Além disso, a pesquisa mostra que a mortalidade infantil caiu 33% e internações de idosos acima de 70 anos foram reduzidas pela metade, graças ao Bolsa Família. Os pesquisadores avaliaram dados de 3.671 municípios, representando mais de 87% da população brasileira. Quero saudar os pesquisadores Rômulo Paz, do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Daniela Cavalcante, da Universidade Federal da Bahia, David Racela, da Universidade de Barcelona, que conduziram essa pesquisa, intitulada Efeitos do Programa Brasileiro de Transferência Condicionada de Renda na Saúde ao longo de 20 anos e projeções até 2030. Um estudo retrospectivo de análise e modelagem. A análise mostra que o Bolsa Família não apenas aliviou as dores da pobreza, mas promoveu melhorias reais e sustentáveis na saúde do nosso povo. Muito obrigada, senhor presidente. Senador Jaime Bagatoli. Obrigado, presidente. Quero parabenizar a senadora Leila. Dizer para você, senadora, que isso é importante, igual nós já colocamos, no lar do idoso, na criança e no adolescente, poder passar parte do imposto de renda, mesmo que for um percentual pequeno. Eu peço aos empresários, às pessoas na declaração do imposto de renda, que escolha essas instituições para fazer o repasse, porque é muito mais fácil chegar direto nas instituições do que quando chega no governo federal, para que depois esse dinheiro for repassado. Parabéns, senadora, sucesso, e o esporte só é saúde e vida e tira muitas crianças da rua. Obrigado. Gostaria de aproveitar e registrar a presença no plenário do Senado Federal do nosso querido amigo e presidente da Câmara dos Deputados, presidente Hugo Mota. Seja bem-vindo, presidente. Convidar a Vossa Excelência para se juntar a nós aqui na mesa dos trabalhos. Uma presença ilustre. Queria consultar o plenário. Nós temos uma lista de 35 senadores e senadoras inscritos para seu pronunciamento. Vou encerrar a votação. Muito bom. Posso encerrar a votação? Deve. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 74 senadores, não nenhum. Está aprovado o projeto com as emendas número 1 a 3 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial.
será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra pauta. Proposta de emenda à Constituição número 66 de 2023, de autoria do senador Jader Barbalho e outros senadores, que altera a Constituição Federal, o ato das disposições constitucionais transitórias e a emenda constitucional número 113 de 2021, a fim de instituir limite para o pagamento de precatórios pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e de estipular novo prazo de parcelamento especial de débitos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com os seus regimes próprios de previdência social, e dos municípios com o regime geral de previdência social e da outras providências. Peço atenção do plenário. Gente, uma salva de palmas pro Davinho. Eu queria a atenção do plenário. Eu gostaria de pedir, por gentileza, a atenção do plenário para me fazer a leitura do requerimento que foi apresentado à mesa. Foi apresentado o requerimento número 571 de 2025, de autoria dos líderes, que solicita calendário especial